Existe uma forma muito específica de trabalhar muito, ganhar alguma coisa, se sentir produtivo e mesmo assim não ir a lugar nenhum. Não é preguiça, não é incompetência, é uma armadilha que tem nome, tem lógica interna e está destruindo silenciosamente a trajetória financeira de milhões de pessoas. E o nome dela é movimento sem acumulação. Então, se você é alguém que já tentou várias formas de renda extra, que divide o dia entre o trabalho principal, bico, mensagens de clientes, entrega, tentativa de vender alguma coisa e que no fim do mês ainda se pergunta para onde foi o esforço todo, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo, porque o que eu vou te mostrar hoje vai te fazer olhar para a renda extra de um jeito completamente diferente. Antes de entrar nos pontos que realmente importam, deixa eu te dar um contexto do tamanho do problema. Uma pesquisa da Salarifits com a Serasa de 2025 mostrou que 49% dos trabalhadores formais e PJs no Brasil dependem de renda extra para fechar o mês, quase metade, e 54% ainda assim não fazem o salário principal durar até o dia 30. Agora aqui está a pergunta: com tanta gente buscando mais renda, por que tão poucas pessoas estão construindo patrimônio? Por que os números de inadimplência, de falta de reserva e de dependência total do salário não melhoram? Mais esforço coletivo deveria gerar mais resultado coletivo, mas não está gerando. Isso significa que o problema não está no volume do esforço, está em como esse esforço está sendo aplicado. E é exatamente isso que eu vou destrinchar com você hoje. O primeiro ponto que eu quero trazer é um que raramente aparece nas discussões de educação financeira e que me parece um dos mais importantes. Renda extra fragmenta a atenção, e a atenção fragmentada é inimiga de crescimento real. Pensa no que acontece com a pessoa que está tentando sustentar trabalho principal, venda de produto, atendimento de cliente, entrega, curso para aprender algo novo e ainda postar nas redes sociais para tentar monetizar. O dia dela é uma série de troca de contextos. Ela nunca fica em nenhuma coisa por tempo suficiente para ficar muito boa nela. Ela fica mediana em tudo, e mediana em tudo é um problema grave, porque o mercado de trabalho não paga bem por mediano, ele paga muito bem por excelente. E excelente exige profundidade, exige tempo concentrado numa coisa, exige dedicação que a renda extra, no modelo em que a maioria das pessoas pratica, rouba. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Enquanto ela está tentando ganhar R$ 600 por mês num bico, ela pode estar deixando de desenvolver uma habilidade ou um resultado que valeria uma promoção de R$ 800 por mês no trabalho principal, ou poderia até criar um currículo melhor para entrar em outra empresa que pagasse melhor. Porque, sejamos sinceros, tem trabalho que nem vale a pena tentar ser mais produtivo, chefe que não valoriza, emprego que está te matando por dentro. Nesses casos, o mais inteligente é melhorar o currículo para sair o mais rápido possível. No longo prazo, isso pode valer muito mais do que ficar fazendo bicos e bicos sem chegar a lugar nenhum, já que mudando de empresa ou com uma promoção, você vai estar trabalhando praticamente as mesmas horas e sendo remunerado com 800 ou R$ 1.000 a mais. Não estou dizendo que bico é inútil, estou dizendo que existe um custo de oportunidade invisível em cada hora que vai para a renda extra. E quando esse custo não é calculado, a pessoa pode estar fazendo a conta errada. Agora, olha só o segundo ponto, que tem tudo a ver com esse. Você já ouviu falar de capital de reputação? Ele é a soma das coisas que fazem com que o mercado te veja como alguém valioso, experiente e confiável. Portfólio, resultados documentados, relacionamento profissional, autoridade num assunto específico, presença consistente numa área. Capital de reputação demora para construir, mas tem um retorno exponencial. Quando você o tem, oportunidades chegam sem você precisar correr atrás. Clientes indicam, propostas aparecem, a sua hora vale mais sem você ter que trabalhar mais por elas. E é isso que você deve buscar. E é aqui que fica interessante. A renda extra pode criar uma prisão psicológica de curto prazo. Como assim? Como o dinheiro extra costuma resolver urgências imediatas, o cartão que venceu, o mercado que faltou, a conta que ficou para depois, a pessoa vai ficando condicionada a viver reagindo. A pergunta que passa a organizar a vida é: como eu fecho esse mês? E essa pergunta, repetida mês após mês, vai silenciando outra pergunta muito mais importante: o que eu quero que seja diferente em 2 anos? Quando você vive dentro do mês,
você não consegue pensar além dele. Você não consegue amortizar uma dívida de forma estratégica porque não sabe o que vai entrar no próximo mês. Você não consegue investir com consistência porque a entrada é irregular. Você não consegue planejar porque planejar exige alguma previsibilidade e a renda extra instável não oferece isso. E é justamente aqui que a maioria das pessoas se perde, porque não basta fazer renda extra. Dependendo de como esse dinheiro é usado, ele não melhora a sua vida, ele só mantém você girando no mesmo lugar. Vou te mostrar agora os erros mais comuns de quem faz renda extra e mesmo assim continua pobre. O primeiro erro é usar tudo para consumo imediato. O dinheiro entrou, a primeira coisa que acontece é uma despesa que estava represada. Compra que ficou pendente, saída que você adiou, conforto que você merecia. Isso não é necessariamente errado em pequenas doses. O problema é que quando vira padrão, quando todo dinheiro novo vira um gasto novo, você não está construindo nada. Você está apenas financiando um presente mais confortável, sem nenhuma contrapartida no futuro. O segundo erro é aumentar o padrão de vida cedo demais. Por exemplo, você começa a ganhar R$ 500 a mais por mês e em vez de usar esses R$ 500 com propósito, você inconscientemente expande o seu estilo de vida. Assina um serviço a mais, pede delivery com mais frequência, parcela algo que antes julgaria caro demais. 3 meses depois, esses R$ 500 já estão comprometidos com despesas fixas. E aí você precisa de mais R$ 500 só para manter o novo padrão. É uma esteira que acelera, mas não te leva a lugar nenhum. O terceiro erro é ignorar as dívidas com juros altos. Esse aqui é o que mais me dói de ver. A pessoa faz renda extra, mas continua pagando o mínimo do cartão de crédito. Sabe o que acontece com quem paga só o mínimo do cartão? Os juros médios do rotativo no Brasil gira em torno de 400% ao ano. Se você tem 3 mil no rotativo e paga só o mínimo, em pouco tempo essa dívida pode dobrar. Você pode estar fazendo R$ 600 por mês de renda extra e jogando R$ 1.000 no lixo em juros. Ou seja, você está literalmente trabalhando para o banco. Agora você deve estar pensando, Lipe, mas e quando a pessoa não tem escolha? Quando ela precisa desse dinheiro agora, independentemente de qualquer estratégia? Eu entendo e eu vou ser honesto. Para quem está em uma situação de urgência real, a prioridade é sobreviver. Não há estratégia de longo prazo possível sem o curto prazo resolvido. Mas o que eu preciso te mostrar é que assim que existir qualquer margem, por menor que seja, a qualidade da escolha da renda extra começa a importar muito. E é sobre essa qualidade que a maioria das pessoas nunca para pensar. Deixa eu te apresentar 3 tipos de renda extra com resultados completamente diferentes. O primeiro é a renda extra que nasce do desespero. Ela é reativa, mal escolhida, aceita qualquer condição porque o critério é só gerar dinheiro. E muitas vezes, pelo baixo preço cobrado, ela ainda treina a pessoa e o mercado a desvalorizarem o seu tempo. A segunda é a renda extra que nasce da competência. Ela aproveita algo que a pessoa já sabe fazer bem, tem mais margem, mais consistência, mais potencial de crescimento e com o tempo pode virar algo mais relevante do que o emprego principal. O terceiro tipo é o mais poderoso e também o mais raro. É a renda extra que nasce de posicionamento. Quando a pessoa construiu reputação, audiência, rede, confiança ou acesso a oportunidades melhores, o dinheiro extra que chega é de outra natureza. Ele tem uma margem maior, exige menos esforço por real gerado e tende a crescer com o tempo em vez de estagnar. A maioria das pessoas está sempre no primeiro tipo, às vezes chega no segundo. Quase ninguém investe para chegar no terceiro. E a razão é que o terceiro exige tempo que não gera um retorno imediato. E quando a vida é urgente, tempo sem retorno imediato parece um luxo. Mas é exatamente esse luxo que separa quem muda de trajetória de quem fica na correria por anos. Agora eu preciso falar sobre algo que a nossa cultura atual torna muito mais difícil de enxergar. Existe uma linha tênue entre esforço saudável e autoexploração, e a cultura da correria, do quem quer faz, apaga completamente essa linha. A pessoa que trabalha 8 horas no emprego, pega mais 3 horas de bico à noite, trabalha nos fins de semana, está sempre disponível, nunca descansa e ainda tenta estudar para melhorar alguma coisa, essa pessoa é celebrada. Ela é chamada de guerreira, dedicada, disciplinada. Ela aparece como um exemplo nas redes sociais. O problema é que ela pode estar se destruindo.
O cansaço crônico reduz a capacidade de pensar com clareza, a ausência de pausa reduz a criatividade e a capacidade de resolver problemas. A sobrecarga permanente aumenta a chance de erro, de adoecimento e de decisão ruim. E decisão ruim custa muito dinheiro. Fora isso, quanto mais cansada a pessoa está, maior a tendência de gastar de forma compensatória. Por exemplo, pede comida porque não tem energia para cozinhar, compra alguma coisa por impulso para aliviar o estresse, justifica um gasto excessivo com um eu mereço, trabalhei muito por isso, e aí a parte do dinheiro extra que ela ganhou some exatamente pelo mesmo cansaço que ela própria gerou para ganhar. Faz a conta, você trabalhou 12 horas a mais na semana, fez R$ 300 extras, mas gastou R$ 120 em delivery que não gastaria se tivesse descansado o suficiente para cozinhar. Gastou R$ 80 num item por impulso no momento de baixa energia. No final, o ganho real foi de R$ 100 e você está mais esgotado do que estava antes. Isso não é gestão, é autoexploração disfarçada de esforço. Aqui está um ponto que eu acho que é um dos mais subestimados de toda essa conversa. A maioria das pessoas não calcula quanto a sua hora realmente vale numa renda extra. Pensa assim, você presta um serviço por R$ 100, mas para fazer isso, você gastou R$ 15 de transporte, R$ 30 de alimentação fora de casa, 3 horas do seu tempo, mais o desgaste mental de atender, deslocar e entregar. O retorno líquido real foi provavelmente menos de R$ 55, dividido pelas horas totais envolvidas, incluindo o deslocamento. Talvez você tenha ganho menos de R$ 20 por hora. Isso por si só não é ruim, mas o problema é quando a pessoa olha apenas para os R$ 100 bruto entrando e conclui que valeu a pena. Ela não está fazendo a conta completa, e quando a conta completa não é feita, ela aceita qualquer preço, qualquer condição, qualquer cliente, porque o critério é só o número bruto, não o retorno real. Com o tempo, isso tem um efeito colateral silencioso. Ela treina o mercado e a si mesma a trabalhar barato, e quando ela tenta cobrar mais, sente uma resistência interna e externa, porque o padrão que foi estabelecido é de baixo preço. Isso enfraquece a capacidade de crescer em atividades mais valiosas, porque ela se acostumou a aceitar o que vier. Agora vou te mostrar a matemática do problema da saturação, porque ela explica muito sobre por que o esforço não está virando dinheiro para tanta gente. Pense em quantas pessoas estão hoje tentando vender doces de pote, revender roupa, dar aula particular, fazer entrega de aplicativo, criar conteúdo no Instagram, montar uma loja virtual de dropshipping, prestar serviço de designer ou cortar o cabelo em casa. São milhões, literalmente milhões de pessoas. Quando todo mundo entra no mesmo mercado com o mesmo produto, o mesmo serviço e a mesma proposta, o que acontece com o preço? Ele cai. O que acontece com a margem? Desaparece. E o que acontece com o esforço necessário para se destacar? Ele explode. Isso significa que a pessoa está trabalhando mais num ambiente mais competitivo por uma margem menor do que existia há 5 anos nessa mesma atividade. Ela não está fazendo nada de errado, ela só está navegando num mercado que ficou muito mais difícil. E o discurso de basta se esforçar não leva esse contexto em conta. O que diferencia quem consegue gerar renda extra consistente e crescente é a capacidade de ser diferente, de ter algo específico, raro ou posicionado de forma que reduz a concorrência direta. Isso pode ser uma especialização, um nicho, um público específico, uma entrega mais cuidadosa ou até um relacionamento mais próximo. Mas a diferenciação exige tempo, atenção e estratégia. 3 coisas que a pessoa que está só tentando sobreviver muitas vezes não tem de sobra. Então, o que separa uma renda extra que muda a vida de uma que apenas consome a vida? Não é o valor, não é o tipo de atividade. Ela está conectada a alguma lógica de acumulação. Acumulação não é só na questão financeira, é também de habilidade, de reputação, de cliente, de portfólio, de aprendizado. Quando a renda extra que você faz contribui para pelo menos uma dessas dimensões, além do dinheiro, ela está construindo algo. Já quando ela só gera dinheiro sem nenhum desses componentes, ela está gerando movimento sem destino. Pensa num exemplo concreto. 2 profissionais de designer freelance. O primeiro aceita qualquer projeto, qualquer cliente, qualquer preço. Trabalha muito, gera renda, mas não acumula portfólio coeso, não desenvolve especialização, não constrói reputação numa área específica. 5 anos depois,
está fazendo os mesmos tipos de projeto pelos mesmos preços. O segundo escolhe projetos na área de identidade visual para pequenos negócios. Cobra um pouco mais, aceita menos projetos, mas documenta cada um, pede depoimento, publica o processo, desenvolve uma linguagem própria. 5 anos depois, clientes chegam por indicação. O preço que ele cobra aumentou porque ele tem um portfólio específico e principalmente reputação naquela área. Com isso, ele trabalha menos horas por mais dinheiro. O que os diferenciou não foi talento, foi simplesmente a escolha de conectar o esforço a algo que acumula. No final das contas, você não precisa trabalhar menos, mas precisa que o que você trabalha se acumula em alguma coisa real, porque o esforço que não acumula não constrói liberdade, ele só prolonga a corrida. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente pastel com caldo de cana. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.